Esperar o pessoal entrar aí. Quer ver? Vai aparecer para você, pra gente compartilhar. Cadê? Aí, já tá. Mas como que pra mim não aparece? Atualiza aí. A Cris Santiago, Oba. Felipe Araújo, Marli Santos, Rodrigo Moreira, Natália Alves. É só compartilhar. Só põe agora? Depois põe a legenda. Adriano Felipe. Ei, pessoal! Lima dos Teclados, Grande Lima, Rosângela Andrade. Nossa, Robson quanta Anacleto. gente, que legal. Aí, vamos conversar com um monte de gente, hein? Vai ser bom hoje. Mandem perguntas aí. Mandem perguntas pra ele, porque eu não enxergo nada. Muito boa noite, gente. Estamos aqui em mais um encontro da nossa live, hashtag Eu Acho um Absurdo. Eu sou Edson Japão e tenho o prazer de trazer aqui ela que já foi candidata a vereadora aí em 2016, uma das pioneiras nas campanhas do Partido Novo. Foi candidata também na última eleição a deputada federal e hoje é diretora de infraestrutura do Fundo Social de São Paulo. Estou falando de Isabel Teixeira. Fique à vontade. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Tá bom? Realmente é uma honra e um prazer para mim estar aqui conversando com tanta gente, para a gente trazer as ideias do novo, explicar o que a gente está querendo. Isso é uma oportunidade maravilhosa, viu? Fique à vontade aí para você já falar, porque você foi uma das pioneiras, pegou desde o comecinho do Partido Novo, já foi candidata a vereadora, já foi candidata a deputada federal. Conta um pouquinho disso aí pra gente. Então, eu na verdade, vivi a minha vida inteira longe da política. Eu nasci em 64, então eu cresci durante o tempo da ditadura, então naquele tempo ou você era de esquerda, eu nunca gostei dessa ideia, ou você era a favor da ditadura. Eu também não gostava dessa ideia, então não era nada, ficava longe. Só que aí foi passando o tempo, né? Eu cheguei num ponto que acho que muitos brasileiros, do mesmo jeito que olhando em volta, falam, nossa, assim não vai dar, né? E aí, há uns 10 anos atrás, eu e o meu marido, Júlio, né? Sim. A gente... Grande abraço, Julião. Aí, Júlio, que agora nesse momento deve estar conversando lá com a Janaína. Trabalhando. O pessoal está trabalhando. Então, a gente ficou sabendo de um partido que estava surgindo, que era diferente de tudo que tinha aí, que era um partido que tinha surgido da iniciativa da sociedade, que não tinha nada a ver com nenhum dos outros partidos, nenhum sindicato, nenhuma igreja, nada de nada, nenhuma organização criminosa. Sim. E aí nós fomos investigar, perguntar como que era e desde o começo a gente achou interessante a proposta do partido, porque era uma proposta de um tratamento da coisa pública de forma diferente. Não mais como simplesmente uma coisa disforme que ninguém sabe direito como funciona, mas uma proposta de um tratamento de serviço em que a transparência e a competência tem que vir em primeiro lugar. Antes de mais nada. Isso. E aí, porque a história do Partido Novo, na verdade, tem como origem a indignação de um grupo de pessoas. O João Moedo, lá atrás, quando ele idealizou o partido, foi porque ele foi fazer uma oferta ao poder público de então, lá no Rio de Janeiro, aquela turma que agora está tudo na cadeia, né? Tudo preso, Então, ele foi lá e quando ele foi lá fazer a oferta, ele viu que não tinha condição de conversar, né? Aí falou, a estrutura era totalmente corrompida. Sim. Então ele pensou, olha, o único jeito aqui é tentar uma coisa diferente, disruptiva, nova. Do zero. E aí a proposta dentro do partido já começar diferente. Então, para começar, a gente tem uma coisa no novo que é diferente dos outros, que quem está na governança do partido, ou seja, quem toma as decisões partidárias, como o partido vai para lá ou para cá, vai fazer isso ou aquilo, essas pessoas que estão na direção do partido não podem ser candidatas nem mandatárias. E isso foi feito assim desde o começo para evitar que não interfira no outro. Sim, porque tem cruzamento de interesses. Se o cara é diretor do partido, está comprometido com o partido, como é que ele vai representar os cidadãos com isenção? Não é? A pessoa que foi eleita, tudo bem que ela é filiada ao partido, ela deve uma lealdade ao partido, mas a primeira
primeira obrigação do mandatário é para com os seus eleitores. Sim. Ele tem que escutar o que os eleitores estão falando. Se o partido falar, olha, você vem para cá, e os eleitores não queremos ir para lá, desculpa, tem que ir para lá. Essa é a função, afinal de contas, do mandatário. Está lá para representar as pessoas. Sim. E aí nós gostamos muito dessa proposta. Naquele tempo o Partido Novo estava no início, a gente ajudou a recolher as assinaturas, né? Demorou 4 anos para recolher as assinaturas, vocês sabem a história, né? Sim, sim. Aí quando chegou em 2016... Foi pelo caminho legal, né? Por isso que ele demorou. Sim, aqui não tem shady business, aqui é tudo direitinho. Sim. E aí quando chegou em 2016, eles mandaram um e-mail para todo mundo que estava mais ou menos perto, falando assim, olha, você pode ser candidato. Na hora que eu recebi esse e-mail, eu falei, nossa, mas que coisa interessante. Eu nem sabia o que fazia um vereador naquela época, pra você ter uma ideia. De toda a ignorância. Mas aí eu falei, que coisa. E bem naquele momento, quando eu estava lendo o e-mail, eu recebi um telefonema de um outro amigo que também estava envolvido com o Novo. E ele me ligou e falou assim, olha, Isabel, nós precisamos de mulheres. Nós sabemos que você está numa situação tranquila, seus filhos já estão crescidos, você pode se dedicar, você não quer ser candidato? Eu falei, puxa, mas eu não sei nem nada aqui. Ele falou, não tem problema, a gente vai descobrir juntos. E aí, beleza, aceitei. E eu vou te falar com sinceridade, aquela campanha de 2016 foi uma coisa louquíssima. Porque isso que eu estou contando aconteceu em abril de 2016. Em outubro foi a eleição. Então você imagina uma pessoa que até abril não sabe nada de nada, de repente... Tem que estudar, fazer a estratégia de campanha, ir pra rua. Olha, foi inacreditável. Aquilo foi uma coisa de louco. Naqueles poucos meses eu li a Constituição, a Lei Ordinária do Município. Eu fui entender, eu não sabia direito nem o que fazia, os 3 poderes, qual era a diferença. Hoje eu já estou mais espertinha. Mas naquela época... Mas isso é uma coisa normal, né? Porque são pessoas comuns que querem fazer algo realmente correto. Exatamente. E aí você teve que sair da sua zona de conforto. Olha, saí mesmo. Comum para partir para o lado político. Exatamente. E para isso você precisava entender. Olha, foi um salto mesmo, muito doido. Mas foi incrível, porque mesmo não sabendo pelo nada jeito você gostou, porque... Gostei. Voltou a se candidatar sim, o ano passado ajudar de novo. para deputada federal. Então, em 2016 eu tive 2.106 votos. Que dizem os especialistas que isso é uma coisa inacreditável. Alguém que não vem do nada conseguir mais de 1.000 votos é incrível. Mas aí eu já fiquei feliz. E agora, em 2018, eu já sabia o caminho. Então eu não precisei aprender. Sofrer tanto. Não foi tão sofrido, foi mais fácil. Gastei muito menos, porque e olha, se fizer de novo, gastaria menos ainda, viu? Mas eu gastei só R$23.000 nessa última campanha de 2018 e consegui 11.900 votos, uma coisa assim. Poxa, parabéns. Não é? Não, é um feito. Então, é um tipo de campanha que eu sempre falo. As pessoas vêm falar, puxa, mas como que é isso? Quanto precisa para fazer uma boa campanha? Eu falo, olha, depende da sua intenção. A minha intenção era ajudar o Novo. Então, para mim, se eu tivesse 100 votos ou milhões, 11 mil, no caso. Bom, porque o que eu estava querendo, o meu objetivo era somar. Agora, se você quer ganhar, outra conversa. Tem que pensar outra estratégia. Sim. A minha estratégia foi para ajudar o partido. E aí eu me dou plenamente satisfeita, porque realmente eu atingi o que eu queria. Poxa, 11.000 votos, numa disputa que só tinha pobre aí, né? Gastando alguns milhões, teve gente que passou, né, da casa dos R$1.000. E não conseguiu menos que eu. Exatamente. Temos que ir. Tem que ir. Ó, o pessoal tá entrando aí. Aí, né? Não, o pessoal tá querendo participar aqui, ó. Letícia Albuquerque, Samantha Tolizano, bom, Fábio hein? Sandes, Mariana Floriano, mandou aqui, ó, a bandeirinha do Brasil. É isso aí. A Cris Santiago mandando boa noite. Conhecimento é sempre bem-vindo. Kenji Okuda, Amanda Lima, Elisângela Benevides, olha, bastante gente. Tatiane Campos, Terezinha Dias dos Santos, Rodrigo Silva, Sandro Almeida, Silvinho Fernandes. Grande abraço, Silvinho. Ó, mês que vem quero ver você aqui para no bate-papo, hein, Silvinho? Chile Gomes, Alexandro. Eu sou meio ceguinho também à noite, viu? Eu também, não quero nada. Mônica Fortunato, Douglas Marques,
Fabiano Zóio, Cleidson Otávio Miranda. Pessoal, mandem perguntas aí. A Maria do Rodrigues, o pessoal tá acompanhando. Isso é bom, na terça-feira, o pessoal já começou a pegar o costume de assistir. Isso que é Aos legal. pouquinhos Gente que começa a se interessar por política, né? A gente precisa se interessar porque Precisa. ou a gente se interessa por ela ou a gente acaba sendo governado por pessoas que se interessam por ela. Exatamente. Né? O que eu queria saber ao Kleber Barros, grande abraço aí para a rapaziada da Vila Missionária, Felipe Souza. O que eu queria perguntar aqui para você é sobre a sua plataforma, né? O que você tinha em mente se você ganhasse? Lógico que você colocou aqui, a sua intenção era ajudar o partido, mas eu sei que a sua plataforma era uma das melhores. O que você tinha como proposta? Reforma tributária. É que na verdade... Explica, assim, a gente está num assunto aí que está em evidência, que é a reforma da Previdência. Algumas pessoas pedem também uma reforma política e outras pessoas... Começa pela tributária. Explica pra gente um pouquinho como que é essa reforma tributária. Lá em 2016, quando eu não sabia nada de nada, me falaram, olha, você precisa escolher uma bandeira. Como eu não sabia nada de nada, na época lá, eu contratei uma pessoa para me ajudar, ele mapeou e falou, escolhe animais. Aí, então, minha plataforma era animais e acessibilidade. Acessibilidade porque eu sou engenheira, então eu sei muito sobre isso. Mas aí, quando chegou em 2018, eu pensei assim, eu preciso de uma coisa em nível federal. E uma coisa que eu acho que mexe com todo mundo é o bolso. Nosso sistema tributário brasileiro é um espanto, é um absurdo, é uma coisa doida. Tanto que as empresas gastam um dinheirão só para pagar os seus impostos corretamente. Horas e horas são gastas para tentar fazer a coisa do jeito certo. Eu tenho exemplos assim de monte de empresários de todos os níveis, de todos os tamanhos, de todos os tipos que se encrencaram de alguma forma com a legislação tributária e nos 3 níveis é uma bagunça. E no fim, vamos pensar assim, para que serve a legislação tributária? O que ela faz? Ela organiza a forma de recolhimento dos recursos, que o Estado vai pegar esses recursos para depois usar, de preferência, para servir a população. Sim. Que muitas vezes não é isso que acontece. Mas a teoria é essa, não é isso? Sim. Os tributos e as taxas, os impostos servem para recolher o recurso e depois usar esse recurso para fazer as coisas, fazer escolas, fazer hospitais, fazer estradas, cuidar da segurança, enfim, todos os serviços aos quais o governo deve se dedicar. Ora, se a legislação tributária é uma bagunça, você concorda que ninguém sabe direito quanto dinheiro tem, ou quanto terá, ou quanto não terá? Você concorda comigo? É tudo muito bagunçado. Eu sei que tem empresas estrangeiras que consideram vir se estabelecer aqui no Brasil e quando eles ficam sabendo a bagunça que é a nossa legislação tributária, eles desistem. Porque, do ponto de vista do estrangeiro, você olha, é um cipoal de leis. Eu não sei quem aqui que está me escutando é empresário ou faz algum tipo de negócio, mas é uma loucura. E a cada mês muda. Os contadores têm que ficar direto pesquisando para ver se surgiu uma lei nova, tudo uma confusão louca. Então eu achava desde o começo que seria muito importante para o nosso desenvolvimento fazer uma reforma. E aí, pensar uma coisa mais nova. E aos poucos tem que ir indo para o lado certo. Os especialistas falam que uma reforma tributária consciente, bem feita, bem fundamentada, bem consolidada, demora entre 5 e 50 anos para ser implementada. Do jeito que está também, tem tanta coisa. Por exemplo, a alíquota de eu costumo dizer isso, de um papel higiênico que vai ser simplesmente no consumo, no lar para uma fábrica é outro. Então não essas coisas que mesma, então, muita coisa. Tem muitos. E olha, o exemplo que eu mais gosto de falar é assim, os impostos incidem numa proporção. Então, para uma pessoa que ganha R$1.000, ela vai pagar de imposto uma parte do seu dinheiro que é muito impactante.
Assim, é a diferença entre comer e não comer, às vezes. Uhum. E uma pessoa que ganha 100 mil reais vai pagar talvez a mesma proporção, só que para ela não tem o mesmo impacto. Sim. Então, tem muitas distorções na forma como o imposto brasileiro é aplicado. Imposto, taxa. Quando eu falo imposto, é multa tributo, também, né? Multas também. As multas de trânsito, por exemplo, deveriam ter um caráter de ensinar. Um Sim. caráter de educativo. De educar e não de arrancar dinheiro. Só que do É jeito uma que fábrica as coisas foram se distorcendo de uma Sim. forma tão grande que hoje as multas acabaram virando uma fonte de receita Sim. do município, que não faz sentido nenhum. Onde já se viu? Não está certo. O município ganhar quando as pessoas erram. Sim. Significa que, primeiro, as pessoas estão sendo mal educadas. Sim, porque alguma coisa está errada aí, né? Sim, sim. Não pode. Então, é como se você cobrasse uma coisa que você nem instruiu então, ainda, né? A cobrança está vindo na frente da instrução. O princípio está errado, sim, né? Sim. Não é uma coisa de... Porque se você fosse pensar assim na teoria, seria como se todo mundo tivesse chegado num consenso. Olha, nós estamos aqui juntos, morando no nosso Brasil, né? Faz de conta que é uma aldeia. Sim. Vamos fazer uma vaquinha. Sim. E aí pegar esse dinheiro da vaquinha e com a vaquinha fazer os nossos serviços. E isso, explicando em termos assim, muito genéricos, é como funciona a ideia, né? Agora, se no meio da vaquinha tem também você pisou no lugar errado, vai ter que pagar, e o dinheiro entra, não é mais vaquinha, né? Não, então já deu uma desvirtuada, Desvirtuou, né? exatamente. Essa palavra. Olha, rapaziada, pessoal entrando aqui. Leandro Rodrigues, Mariana Silva, Jonathan Matos, é o Jonas, a mãe do Jonathan, falou, olha, eu coloquei um nome tão lindo nele, né? Jonathan, e o pessoal chama de Jonas. Não que seja feio, mas aí escolheu um, só partiu pro outro. Wesley Oliveira, Alex Campos, Morena, Érica Dias, Jairo Silva, Marcelo Tori, Samuel Ferronato, Grande Samuca, Wagner Araújo, Gisele Trudes, Dário Arantes, parabéns Isabel, mandando parabéns aí, um monte de laranjinha aí, é isso aí. Murilo Bronze, Lúcia de Sá, um beijo, tudo bem, dona Lúcia? Ó, prepara o frango com quiabo que eu tô chegando aí, hein? Marcelo 66, Márcia Meneghetti. Pessoal, pode mandar pergunta para Isabel aqui, que é um prazer responder as dúvidas aí que vocês... ela já tem um pouco mais de bagagem aí sobre as informações do Partido Novo. E eu gostaria de saber se qualquer pessoa pode se candidatar, se qualquer pessoa pode se filiar, tem um processo seletivo. Como é que funciona essa estrutura aí de filiação e candidatura? Então, o Partido Novo veio trazer uma ideia de fazer com que todo mundo possa participar. Então, a gente tem, é claro, algumas regras. Sim. Então, a primeira regra é que para você ser filiado ao Novo, você tem que ser brasileiro, claro, né? Maior de idade, e tem que ser ficha limpa. Os nossos filiados são todos ficha limpa. Então, por exemplo, se um filiado... começar a coisa certa. Se uma pessoa vem tentar se filiar e tem algum problema, algum outro filiado pode falar, epa, esse aqui eu não quero. E tem um sistema de verificação, e se a pessoa tem alguma coisa que desabone, a pessoa não é aceita no partido. São raríssimos os casos, Sim. Mas acontece de vez em quando, né? E aí... Tem regra, tem que respeitar. Tem regra, tem que respeitar. E aí, assim, para você ser candidato pelo Partido Novo, você precisa participar de um processo seletivo. Aí, por que isso? Porque a nossa compreensão é que a pessoa que vai ser eleita, ela não vai ser eleita para chegar lá nas câmaras, ou no executivo, ou nas assembleias, ela não vai chegar lá para cantar, nem para ser simpática, ela não vai lá conversar, não, ela vai tem que destrinchar, trabalhar as leis, tem que estudar e ralar. Tem uma parte técnica pesada que eu acho que isso também é uma das origens dessa nossa legislação tributária macarrônica. E não só tributária, o resto também. Sim. As nossas leis são coisa louca. E eu acho que uma parte disso é porque muitos eleitos nossos não têm competência técnica, puramente, para conseguir responder as coisas de uma forma correta. E aí saem as jabuticabas malucas, né? Pela falta de experiência. Não é só experiência, eu acho que
é informação mesmo. Também. Não tem estudo. Muitas coisas são jogadas ao vento. Então, a gente tem o caso clássico realmente do Tiririca, que teve que fazer lá um negócio para mostrar que sabia assinar o nome. Isso é um absurdo. Eu não tenho nada contra as pessoas que não sabem assinar o nome. Ótimo, que bom. Mas eu não quero essas pessoas fazendo as leis que vão governar a minha vida. Porque se a pessoa não se deu o trabalho de aprender a ler... A parte técnica da coisa. Desculpa, mas não dá. Tem que saber ler para fazer leis que governam as outras pessoas. Não é? Ele pode ser uma boa pessoa, que legal. Mas para fazer leis que governam os outros, no mínimo a pessoa tem que se dedicar e tem que estudar o assunto, lógico. Senão pode ser enganado. Porque muita gente fala assim, não tem problema, quando chegar lá, ele pode contratar um monte de assessores que vão ajudar. E a gente paga a conta. Então, começa daí. Mas o pior não é isso. O pior é que se o assessor tiver má intenção, ele engana o mandatário. Olha que linda essa lei aqui. Mas eu não sei ler. Não, mas é boa. Aí o sujeito assim, pronto. Não, né? Quem está assinando tem que saber o que está assinando e saber quais são as consequências. As pessoas votaram nele, não votaram nos assessores. E não no assessor. Eu pelo menos tenho essa opinião. Então, dentro do Partido Novo, você tem que fazer um processo seletivo. E mostrar que você é capaz. Mostrar que você é capaz. E o processo seletivo, já tem muita gente que pergunta, mas como que é o processo seletivo? Então já vou contar logo como é o processo. Sim, então tá. O processo seletivo funciona assim. Quando está aberto o processo, quem quer entrar, manda seu currículo, responde um questionário e manda um filminho. O currículo é para saber o que a pessoa fez na vida, qual é a sua experiência e tal. O questionário é para ver a aderência das pessoas às ideias do partido. Os princípios e valores do Princípios e valores. Porque se você acredita que o Estado deve... Tem que interferir toda então hora. Você não é aqui. Não é aqui. Ou então se você acha que tudo bem haver desigualdade na justiça, que uns devem receber um tratamento, outros, também não é aqui. Porque a gente acredita que a justiça tem que tratar todos da mesma forma. Sim. E, enfim, tem os nossos valores. Então, o questionário é para verificar isso. E o filminho é para ver se a pessoa tem uma certa desenvoltura. Porque, afinal de contas, um candidato precisa ter um mínimo de desenvoltura mesmo. Ele precisa saber falar lá com cré. Não dá para ser candidato e não conseguir... Você tem uma pitada de carisma, precisa se comunicar bem, ter carisma. Precisa conseguir entabular uma conversa, precisa fazer um raciocínio completo, senão não dá. Então, o filminho, você tem que responder 3 perguntas, por que você quer ser candidato, o que você faria se fosse eleito e como você pretende conduzir sua campanha. Quando eu fiz o primeiro filme, foi o primeiro filme que eu fiz, que eu não sou adolescente, né? Então, foi o primeiro filme que eu fiz lá em 2016. Aí eu falei, se eu for eleita, eu vou tentar ajudar, fazer as coisas sérias, não sei o quê. Eu quero ser candidata porque eu cansei de ficar só olhando, resolvi ajudar. E eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou conduzir a minha campanha. Você foi sincero. Falei, é verdade. Eu acho que nessas horas você tem que falar a verdade mesmo. Na verdade, sempre você tem que falar a verdade, mas eu acho importante falar a verdade. Por menos que você ache que aquilo é o que a outra pessoa está querendo escutar, é importante falar a verdade. Sim. Então, aí, essa é a primeira fase. Só aí eles já cortam um monte de gente, que são os desalinhados, os que não estão de acordo com as ideias do partido, gente que não... Que não se encaixa com aquela vaga, como se fosse uma vaga, fazendo recrutamento. Exatamente. Se você não se encaixa... Aí nessa já vai um monte de gente embora. Aí a segunda fase é uma fase de exposição... Não, a segunda fase é a entrevista. Então você faz entrevista com 3 membros de 3 diretórios diferentes, para não ter panela, sabe? Sim. Então, isso é uma coisa justa. Isso, de vários diretórios do Brasil. Faz por Skype, assim, então tem essa entrevista. A terceira fase é uma fase de exposição, é como se fosse uma gincana. Aí o candidato tem que participar de debates entre os vários postulantes, tem que promover eventos, tem que fazer ação de rua. Nós já estamos acostumados, né? Mas tem gente que nunca fez. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, viu? Muito bom, ação de rua é uma delícia. Então, aí a pessoa tem que fazer várias coisas, é como se fosse uma gincana por pontos, né? E a quarta fase, para mim, foi muito legal, porque é uma fase informativa, educativa, vamos dizer. É um cursinho
bem resumido, e lógico que não tem muita profundidade, mas que eu achei bem legal. É um cursinho de Direito Constitucional. E aí é explicado como é o trâmite de se você propor um projeto de lei, como funcionam as casas, né, a Assembleia, a Câmara Municipal, é explicado. Os guarda-chuvas. Isso, é explicado, um cursinho de Direito Constitucional mesmo. Eu achei interessantíssimo, porque eu sou engenheiro, então não entendia nada desse assunto. Essa parte. Então eu achei muito legal. Aí no fim tem uma prova, que a pessoa faz a prova e aí pronto, passou, virou candidato. Pré-candidato. Pré-candidato. Só pode ser candidato na hora que passa na convenção. Na convenção. Isso. E nessa última eleição a gente teve aí um fenômeno, o João Amoedo. Ele não usou o dinheiro do fundo partidário, não usou o dinheiro do fundo eleitoral, não teve tempo de televisão e ficou em 5º lugar. Isso já era esperado? Então, isso na verdade foi uma surpresa positiva, né? E isso também mostra um pouco de como a situação no Brasil está mudando. Como as coisas estão lentamente, mas eu acho que não tem volta, não tem mais volta para ser aquela situação antiga. O exemplo que a gente teve foi o Alckmin, né, que tinha a máquina inteira do lado dele. Toda a coligação possível, é o que mais tinha dinheiro na campanha. O João encostou no Alckmin, né? Que é uma diferença assim, de recursos brutal. Sim, sim. E mesmo assim chegou ali quase, né? Então eu acho que isso demonstra que os brasileiros estão acordando, que a situação está mudando. E a Janaína Lima, né? Ela deu um bom exemplo. Agora a gente está vendo também que as pessoas que votaram nos candidatos do Novo também não se arrependeram, porque o Vinícius está dando um bom exemplo, o Daniel, todos eles daqui, todos eles dos outros estados, o pessoal que foi para Brasília. Então, assim, eu acredito, como as pessoas do Novo e muita gente aí pelo Brasil afora, que é através do bom exemplo que a gente vai conseguir mudar esse cenário político. Né? Não adianta a gente ficar brigando por ideologia de cá ou de lá, é através do bom exemplo. O que um político fala, você pode até desconfiar. A maioria das vezes, todo mundo desconfia. Agora, quando um político está fazendo a coisa certa, então eu acho que merece um voto de confiança. Os eu acho números falam isso. Então, eu acho que merece um respeito, né? O que o João Amoedo colocou, as pessoas que estão à volta, a gente percebe que são pessoas de cara limpa. Não é um partido perfeito para a maioria das pessoas, tem divergências, algumas pessoas pensam diferente, mas nem Jesus agradou a todos, né? Então eu acho que é legal essa discussão de falar, olha, meu ponto de vista é esse ou aquele, mas independente de pontos de vista, o importante é fazer a coisa correta, a gente caminhar numa linha que precisamos fazer a coisa correta, não ter corrupção no meio, né? Usar muito bem o dinheiro do contribuinte e fazer a coisa acontecer e trabalhar mesmo, porque tem muita coisa para ser resolvida. O Brasil tem muitos problemas complexos e tem muita gente falando aí de uma maneira simples, né? Eu acho que se realmente fosse simples a solução dos problemas do país, já tinham resolvido. Se não resolveu até agora, então é porque a coisa realmente é complicada. Mas eu estou feliz e eu tenho orgulho de dizer que os nossos meninos lá em Brasília, sim, estão representando. As meninas, né, estão sempre nos primeiros lugares no ranking dos políticos, estão fazendo um bom trabalho, é muito bom ver isso. E aqui em São Paulo também, né? Aqui na Assembleia eles também estão fazendo um bom trabalho. Sim. E a Janaína não precisa falar, né? A Janaína é do coração. Puxou esse maravilhosa. Né? Não, parabéns a todos que estão fazendo um ótimo trabalho. Hoje você ocupa um cargo de diretora de infraestrutura no Fundo Social de São Paulo. Conta pra gente um pouquinho da sua rotina de trabalho. O Fundo Social de São Paulo é ligado à Secretaria de Governo, né? E quem está como presidente do fundo é o Felipe Sabará, que é também filiado ao Novo. E ele está fazendo um trabalho muito legal lá, porque o Fundo Social sempre teve uma tradição de beneficência, de assistencialismo. Isso. Não que, como eu sempre falo, eu acho que toda mudança muito brusca não é bom. Eu estou gostando do jeito como o Felipe está aos poucos transformando. Ele não abandonou... Felipe está convidado para vir aqui, hein? Então, o Felipe é nota 10.
ele não abandonou de repente as coisas como eram antes, mas aos poucos ele está trazendo conceitos novos. O principal conceito novo que ele está trazendo é a implantação das praças de cidadania, que é chegar numa comunidade, junto com as pessoas, conversar, escolher um espaço que esteja assim, vago, vazio, e lá instalar os equipamentos do fundo, que são as escolas de capacitação profissional, que leva o SIC, sabe? O SIC é o Centro de Integração de Cidadania, que a Secretaria da Justiça leva, é como se fosse um poupa-tempinho. Um pequeno. Isso. Leva o SIC, leva o Banco do Povo, leva vários equipamentos e traz as pessoas do entorno para conversar e aprender. Para as pessoas não terem também que se deslocar. Isso, porque a ideia é levar o desenvolvimento econômico para onde as pessoas estão. Para não ter que todo mundo se deslocar de lá da periferia para outros lugares. Porque se tiver uma economia bombando lá no seu lugar, por que não ficar lá no seu próprio entorno e trabalhar lá? Isso seria interessante também se empresas viessem também. Mas essa é a ideia, é levar as empresas para lá. E, inclusive, outra coisa que eles estão levando são os conceitos da bioconstrução. Que é construção sustentável. É uma construção sustentável. Na verdade, bioconstrução, se você quer saber a minha opinião, é um nome bonito para construção sustentável. É isso. É usar o que você tem sem procurar destruir o entorno, é usar energia solar, é fazer jardim de chuva, é aproveitar o próprio ambiente para conseguir um resultado melhor, menos agressivo e mais sustentável. Mais eficiente. Então, e aí eles estão querendo levar esses conceitos, esses cursos de bioconstrução para as praças. Então eles têm muitos projetos interessantes. Mas para você conseguir isso, precisa de uma coisa por trás, que é a infraestrutura, que é o que eu cuido. Então, do que eu cuido lá no fundo? Dos prédios do fundo, de viabilizar a parte de... Porque o fundo funciona com a venda dos inservíveis do Estado. Tudo que no governo do Estado fica velho, estraga, vai para o nosso depósito e a gente vende. Ou como sucata, ou vende assim, leilão, enfim. Vende e o dinheiro serve para alimentar o fundo, para o fundo poder fazer suas ações, entre elas as praças da cidadania, ou então a campanha do agasalho. A campanha do agasalho foi lançada ontem, numa cerimônia lá no Palácio dos Bandeirantes. E a estrutura para fazer a campanha do agasalho é a gente que viabiliza. Sim. É os depósitos, o caminhão para levar as coisas, essas coisas. E aí eu que cuido dessa parte. Eu que cuido do prédio também, onde a gente está, lá no Parque da Água Branca, que é um prédio muito bonito, histórico. Preciso de dinheiro para reformar o telhado. Se alguém quiser doar, eu aceito. Estou procurando, passando o chapéu. Fechar essa conta. Eu quero reformar o telhado, eu quero trocar a instalação elétrica. Então, em resumo, seria deixar de... essa parte de assistencialismo de lado, lógico que não tem a parte, isso, não 100%, mas lógico, ajudando as pessoas no que realmente a pessoa está necessitando, aqui ou ali, só que trazer também para esses bairros pobres desenvolvimento, oportunidade, para que esse dinheiro venha e fique ali. Para que venha a energia rica. Isso é que é o mais interessante. Porque eu lembro que uns 20 anos, tinha muitas empresas próximas aqui da periferia. Hoje não se tem mais, né? Não só parte de indústria, mas às vezes escritórios, eu via muita coisa. Agora todo mundo quer ficar perto dos grandes centros, mas quando você vai para o grande centro, né? Você atrapalha, porque o cara tem que se deslocar daqui para lá. E hoje eu vi um anúncio de uma lanchonete na Vila Formosa pedindo currículo e o primeiro critério, a primeira observação que eu vi lá, tinha que morar na região. Porque tá ficando impossível, realmente. Eu achei muito, eu lembrei faz muito sentido assim, isso. Porque, esse cara, ele não tem que sair de um lado da cidade, tem que trabalhar, então a gente tem que fazer tudo para levar as oportunidades para perto das pessoas. Que é o melhor. Porque se você pode trabalhar perto de onde você mora, você tem mais tempo para aproveitar a sua família. Depois você sai do trabalho, você pode fazer um esporte, alguma coisa. Até na própria praça. Que na praça tem quadra, tem
equipamentos de lazer também. E a ideia é fazer com que as comunidades convivam, sabe, de uma forma saudável. E isso, lógico, vocês estão, o fundo está fazendo essa parte, eu acho que o Estado ele precisa também fomentar essa ideia, né? Só que o principal que eu acho que é o setor privado, ele precisa abraçar essa ideia. Sim, sim. Mas a gente está mesmo conversando muito com várias empresas para irem, levarem, até para fazer também trocas com as escolas, para empregar as pessoas que se formam nas escolas. Tem muita conversa nesse sentido também. E seria um valor agregado à marca também, né? Porque está se preocupando com o social, não adianta só ter o lucro como empresa, mas ter a responsabilidade social. A gente fechar os olhos para os problemas sociais que a gente tem. Não, e além disso, vamos lembrar para que serve o lucro. O lucro tem que servir às pessoas. Sim. E não as pessoas servirem o lucro. Não é? O lucro serve para as pessoas. A ideia é essa, né? E a primeira praça já está sendo inaugurada, acho que já foi inaugurada em Santo André. E acho que eles já estão com outra em vista no Capão Redondo. Eu vi a construção, eu vi um videozinho dessa construção. Já tá... Santo André já está rolando. E aí acho que a próxima é no Capão Redondo. É que como essa parte das praças não é muito a minha parte, eu não sei muitos detalhes, mas eu só fico no backstage, né? Okay. Mas eu sei que já está indo para a segunda praça, já está rolando. É muito legal. Parabéns, viu? Olha, eu acho que é uma ideia a ser fomentada de verdade. Ó, o pessoal participando aqui, ó, Silmara Marquioreto, Verônica Freitas, José Renilton, Diogo Ruiz Navarro, Antônio Carlos Tantan, Richard Badu. Grande abraço. Ó, mandou aqui, ó, boa noite, Edson Japão. Vamos ver aqui mais para baixo aqui, ó. Está bem acompanhado, essa é uma guerreira. Boa noite, está bem. Obrigado. O Antônio Carlos mandou aqui, ó, boa noite. Pega a visão, como sempre, espetacular. Valeu, obrigado, Antônio Carlos. Estamos juntos. Igor Eugênio, Edilene Santos, Dieguinho Silva, Paula Lissa. Um beijo, Paulinha. Tá fazendo um trabalho fantástico de divulgação. Estou acompanhando pelas redes sociais. Parabéns. Azuleide Barbosa está assistindo. Grande líder comunitária. Azuleide. Azuleide é que é das escolas, né? Ela trabalha no Levi, é uma coordenadora de alunos, está muito próxima à educação e bom. Tem desejos, sabe, muito grandes de colocar algo ali na comunidade para que as crianças, os jovens como um todo, fiquem com a mente ocupada, né? Sempre através de leitura, de um lazer, do esporte, isso, porque mau exemplo a gente está cercado, né? Então a ideia dela é colocar uma coisa cultural, uma coisa de educação, de esporte, para estar ocupando a mente das crianças. E é uma coisa que funcionou muito comigo, né? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu lembro que na minha época tinha o centro de convivência, ela pode contar melhor que eu. E é uma coisa assim que eu saía do colégio e ia direto para lá, passava o resto do dia. Tinha 3 refeições, tinha guarda-mirim, tinha futebol, tinha aula de dança, de artesanato para as meninas. A gente às vezes tinha aula de reforço. Enfim, eu acho que o que falta hoje, eu sei que a gente não entrou nesse assunto de educação, mas é porque a Azuleide está assistindo. Uma coisa que eu vejo que falta na educação de hoje é algo que atraia o aluno para a escola. Na maior parte das vezes é a merenda. Então eu acho que precisa ter, o aluno precisa sair de casa não com aquele pensamento, vou estudar de novo, nem sei se vai ter merenda hoje, não. Sei lá, um esporte, algo que atrai, um ambiente, né? Por exemplo, eu tava comentando aqui sobre o draft nos Estados Unidos, né? Draft ele, para quem não sabe, que o draft é uma escolha de universitários para liga profissional de basquete, para NBA. Por que no Brasil não pode ter isso no futebol ou em outros esportes, porque a gente não quer. Então, se a gente quiser, vai ter. Então, eu acho que a gente precisa acreditar nessa ideia. E a Azuleide é uma das pessoas que acreditam, ela sabe que o centro de convivência ajudou muita gente na época. Então, é uma das coisas que eu assino embaixo, é a volta desses centros aí para manter a molecada ocupada. Joel Pagan está assistindo. Joel. Grande Joel. Nininha Gama mandou um olá aqui, ó. Olá, Joel. Olá.
Vai mandar pergunta pra Isabel? Aproveita, essa é a hora, hein? Acabou de chegar aí, ó. Nininha Gama mandando boa noite, Alan Almeida, Clécio Silva, a Ângela Quintanilha aí, ó. Ângela, beijo, Ângela. Aí, Ângela. Wellington Ferreira, Jaque Fontes, Amanda Gomes, beijo, Amandinha. Sandro Ira também tá assistindo. O nosso especialista o nosso editor. Nosso editor-chefe dos vídeos. Janaína Cardoso, Marta Silva, Márcia Carvalho. Bruno Lourenço, Antônio Carlos, mandou aqui, ó. Tamo junto, Edson. Estamos juntos por um Brasil melhor. Olha, isso foi uma das coisas que me surpreendeu e que me deixou muito feliz no novo. Que eu encontrei aqui amigos maravilhosos. E vários desses que você falou aí, realmente, quando você chega com 50 anos, você fala, já conheço todo mundo importante da minha vida. Não. Conheci muitas pessoas maravilhosas que eu nunca teria encontrado se não fosse o novo, né? O Joel, o Sandro, a Ângela, todos esses, o Roberto, todas pessoas maravilhosas que estão ajudando a gente, o Denone também, sim, o Eugênio. São pessoas. Como te falei, são pessoas de cara limpa. Não, um pessoal legal mesmo. É muito bom trabalhar com esse pessoal. Muito realmente bom, de verdade. Eu estou muito feliz mesmo. É isso aí. Adriana Abu, tamo junto, hein? Joel Pagão mandou aqui, ó. Já que vocês estão falando em educação, que tal direcionar o dinheiro que o Novo está economizando para a educação? Então, infelizmente a lei ainda não permite. A lei diz que o dinheiro do fundo partidário, que a gente não usa, porque o Novo só sobrevive graças aos apoiadores filiados. Porque nós achamos que não tem sentido usar dinheiro da população com partido político, né? Partido político é entidade privada, tem que se sustentar com seus próprios apoiadores, né? Mas a lei não permite que a gente use. A gente tentou devolver o dinheiro, se devolve, eles distribuem para os outros partidos. Entre eles, não volta para a educação. Então, a gente tentou doar para o Ministério da Educação, ou mesmo para a Polícia Federal. Não pode. Sem sucesso. E agora, logo que os nossos deputados entraram, eles tentaram fazer essa lei para poder devolver. Não deixaram. 294 votaram contra. É um absurdo. Eles são bem danadinhos. Viu? A gente precisa aumentar. Danadinha, você pegou muito leve. Não, eu sou educada. Mas a gente precisa aumentar a proporção das pessoas de bem, sim, lá em Brasília para mudar esse tipo de coisa. Sim. Infelizmente. Grande Ladislau Avelino tá assistindo aí. Leandro Meirelles, Antônio Vieira. Ei, seu Antônio! Grande abraço aí, ó. Ladislau, vou mandar pergunta aqui para Isabel. Você que é um cara engajado na política aí, ó. Faça favor. Bom, Isabel, a gente já falou um pouquinho sobre cada coisa aqui. Não vamos entrar no mérito. O seu Joel mandou outra aqui, ó. E será que a população sabe disso? Que o Novo quer fazer isso? Então, olha, se não sabia, tá sabendo agora. Então, eu acho que na verdade, esse é um dos problemas aqui no Brasil. As coisas não são faladas claramente. Vou dar um exemplo. Na semana passada teve uma movimentação, uma indignação. Estão fazendo cortes na educação. Cortes de 30% na educação. Não era isso. Não era um corte de 30% na educação. Era um contingenciamento e não era 30%, era um outro valor bem menor. Só que é difícil comunicar as coisas para as pessoas, não é? Mesmo essa questão do dinheiro do fundo partidário, que é dividido entre os partidos, eu acho que pouca gente se dá conta que esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Não, sim, cai do céu, não tem árvore de dinheiro. Cai dos nossos impostos. Ou seja, nós estamos pagando imposto de um jeito maluco, por isso que devia ter reforma tributária. E o dinheiro que é recolhido, uma parte é dado para partido político. Agora, não é que é dado para partido político assim, um pouquinho, ou assim, não. É um monte de dinheiro. É muita grana. E ainda por cima, não tem contrapartida. Os caras fazem o que eles quiserem, ninguém verifica. Então, quase todos os partidos estão irregulares quanto ao uso desse dinheiro. E na semana passada já estavam falando em dar anistia para os partidos. Sabe por que eles querem dar anistia? Porque senão eles não vão poder participar da próxima eleição. E se não participar, não vai ter o direito a esse dinheiro. E aí não tem mais dinheiro. Então eles vão se dar a si mesmos a anistia. Não, vai deixar tudo como está para ver como fica. Então esse é o problema, né? E seguindo por essa linha,
será mesmo que eles estão preocupados com o povo, com a reforma da Previdência, ou eles estão preocupados com os próprios privilégios? Então, né, eu acho que nessa altura essa reforma vai acabar saindo porque eles estão vendo que eles vão matar a galinha dos ovos de ouro. Tem um limite para o qual você pode espremer as coisas que chega uma hora que espana. Do jeito que está indo a coisa, você vê que agora, semana passada, já teve outro contingenciamento, né, no dia 22, e já estão falando que vem mais um aí pela frente. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que não é obrigatório o governo gastar por lei, ele está secando. Ele está economizando. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Ora, daqui a pouco não vai mais ter polícia, não vai mais ter investimento em infraestrutura, não vai mais ter insumos nos hospitais. Vai aos poucos quebrando as instituições, porque precisa de dinheiro, não tem jeito. E no Brasil a gente tem muito essa cultura do, eu vou comprar uma casa, pronto, preciso de 10 para comprar uma casa. E ninguém lembra que é 10 para comprar e 100 para manter pelos próximos 50 anos. Tudo bem, não vou gastar de uma vez, mas vou gastar. Uma hora a conta vai chegar. Vai ter que gastar, tem a manutenção, tem a operação, custa. Só que ninguém põe esse dinheiro na conta. Aí quando vem a conta, não tem, vamos contingenciar. É isso, enquanto não fizer a reforma da Previdência... É como se você tivesse na sua casa, né? Você tem um salário, se você gastar mais do que você ganha, você vai ter que pegar dinheiro emprestado, você vai pagar juros, vai se endividar, e uma hora ou outra, ou você vai negativar o seu nome, ou você vai comprometer a vida da sua família. Exatamente. É simples, é simples não tem assim. Qualquer pessoa... Conta de mais e menos. Ou você tem débito ou tem crédito. Exatamente. Se você tiver mais débito que crédito, você vai... Tem que balancear as despesas para ver de um jeito que a gente consiga pagar. Exatamente. Do jeito que está hoje a nossa Previdência, a Previdência está comendo mais da metade do nosso orçamento. Não tem como. Agora, observando isso que a gente está conversando, né? A gente vê que parte muito para questões ideológicas e não é notório que hoje falta uma boa administração, uma boa gestão no nosso país. No caso, a gestão pública. Sim, não, mas porque a gente está discutindo uma coisa que, assim, no caso, seria óbvia a administração, você gastar somente o que você arrecada como limite. Hoje a gente está gastando mais do que arrecada, e isso já vem lá de trás. Isso é uma má administração. Então, mas você vê que uma coisa acaba se enroscando na outra. Como é tudo uma confusão e não tem clareza, fica fácil, você puxa de cá, puxa de lá, as pessoas não sabem. Dá a notícia que você quer, aí pega aquilo como notícia e fala, não, é isso, então vamos quebrar o pau, é isso aqui que eu acredito e vou descer além disso aqui. Então, a resposta para um problema desse tipo seria fazer uma organização geral. A pessoa que consegue fazer essa organização, que tem esse tipo de cabeça, não é a pessoa mais simpática, você concorda? Sim. Então, eu sempre gosto de lembrar isso. Os atributos de um bom candidato, não necessariamente, e muitas vezes nem de longe, são os mesmos de um bom mandatário. Então, a pessoa que vai se candidatar, ela tem que ser simpática, ela tem que ter oratória, ela tem que convencer. Tem que vender bem a laranja. Tem que vender bem a laranja, ou laranja. Mas a pessoa que realmente tem o cérebro, e que vai fazer o planejamento bem feito, que vai resolver o problema, essa muitas vezes não tem esse mesmo arsenal social, vamos dizer. Então, aquele simpático chega lá, é eleito, quando chega lá não sabe fazer. Então, é um problema difícil esse. Porque esse cara que consegue chegar lá, ele nomeia, às vezes, as pessoas que ele quer, e aí fica essa briga partidária que precisaria de uma boa administração, não tem. E isso, eu não falo não só no âmbito federal, né? Ele vem... Não, em todos os âmbitos é assim. Em todos os âmbitos é assim. É complicado, porque aí a pessoa fica mais preocupada em como é que eu vou me manter aqui. Porque acho que a primeira coisa que um candidato eleito pensa, né, até hoje me falou da velha política, é como eu vou conseguir me reeleger. Como eu vou fazer para melhorar a vida das pessoas. E muitas vezes, para você fazer um bom trabalho, você não vai ser simpático, vai fazer coisas que a maioria vai falar, ei, eu não quero isso. É que nem quando você tem filhos, você tem 2, aí você tá sabendo como é que é. Filho é assim, eu quero dormir? Não, quero ficar aqui brincando.
O que acontece se você não põe a criança para dormir na hora certa e não dá uma rotina e não dá comida certa? Dá tudo errado. Não precisa explicar. Para levantar. Então, às vezes, quando você é o governante, você vai tomar as decisões para todos, você vai tomar decisões que são chatas. As pessoas vão falar, não quero. É tipo, precisa trabalhar, todo mundo precisa respeitar o cantinho do outro. São coisas que ninguém gosta. Para harmonia pra dar tudo certo. Então, são medidas desagradáveis. Aí, não é simpático. Mas tem que fazer. Se não faz, não dá certo. É que nem a gente fala, não tem almoço grátis. Se a gente ficar prometendo, todo mundo vai ter almoço grátis, uma hora vai chegar a conta. E aí, não tem, né? Exatamente. Ó, a Janaína Barbosa está assistindo, Gilson Martins. A Janaína mandou aqui, boa noite, Isabel, boa noite, Japão. O Fábio perguntou como a Isabel entrou na política. A gente falou no começo. Então, eu falei no começo, né? A Isabel entrou na política. Na verdade, o meu marido, que estava incomodado, né? E antes de conhecer o Novo, ele chegou a conhecer outras pessoas, foi visitar a rede. A rede também estava se formando naquela época. Sim. Então ele foi lá escutar o que o pessoal da rede tinha a dizer. Tentou, acho que no Partido Verde, tentou vários. Ele namorou vários. Namorou, olhou, que verdade. Aí nós ficamos sabendo do Partido Novo que estava em formação naquela época. Nós ajudamos a recolher as assinaturas e quando o partido foi consolidado em 2015, eles mandaram e-mail para todo mundo que ajudou a recolher as assinaturas, perguntando, você quer ser candidato? Aí onde começou toda a história. Aí foi onde começou toda a história. Ó, o Valdir Fernando, Valéria Cristina, obrigado pela audiência aí, Valéria. Daniel Agaipito, Gabriela da Silva, Tatiane Florentino, Valdir Fernando mandou aqui, ó, educação e lazer, estamos precisando muito. Sim. Olha aqui, ó, o Antônio Carlos, concordo com a verba partidária, não é necessária aos partidos, eles têm que sobreviver sozinhos com verbas dos seus filiados. Deveria, né? O Joel mandou aqui, ó, concordo. E olha, ontem, não sei se ontem ou hoje, saiu no Estadão, saiu no editorial do Estadão, uma reportagem falando que o certo seria os partidos sobreviverem com o apoio dos seus filiados, de quem apoia e tal. E nem uma palavra sobre o Novo. Eu acho engraçado como a imprensa solenemente nos ignora. A gente está fazendo o que é certo, a gente está propondo uma ideia justa e todo mundo olha para o lado e esses aí não. Eu queria entender por quê. Não, no fundo a gente sabe por quê, né? Porque tem muito interesse de muita gente poderosa. Mas então triste, é difícil você fazer a coisa no país, né? Geralmente as pessoas fazem a coisa correta dentro da política, quando a coisa é mais fácil é ser feita. O Novo é diferente, ele faz o que realmente tem que ser feito, dependendo da situação. Isso incomoda aí muita gente. Como as pessoas poderosas vão encarar isso? Poxa, é o nosso interesse que tá em jogo. Então, fica muito difícil a gente ser bem aceito. Tá na cara. O João mandou aqui, ó, por isso que é importante a seleção que o Novo e o Renova BR faz com os candidatos. Maravilha. É uma forma de você tentar ver quem realmente está disposto. Trazer as pessoas que são mais adequadas, né? Ó, Jadson Batista, Israel Souza, Sandra Santos, Tom Silva, Bruna Santana, Raquel Novaes, mandando um olá. E aí, nega? Beijo. Rubens Silva, Raquel mandou aqui, ó, vamos renovar, isso aí. Precisa. Porque até para oxigenar, né, e trazer ideias novas. Para não enraizar, né? Sim. Não que o lado A não tenha ideias boas, tem. Não que o B não tenha, tem. Só que eu acho que de tempos em tempos é bom a gente renovar coisas novas, renovar a política para não se enraizar aí um partido só no poder. A gente precisa fazer coisas que o tempo passa, o tempo muda, né? A gente tem a tecnologia, então as coisas que de repente os políticos que estão lá, não vou dizer nem por conta da idade, mas pelo pensamento deles. Às vezes tem muita nova de idade, mas tem um pensamento do jeito antigo de conduzir a coisa. Eu costumo dizer que é mais ou menos assim. Às vezes eles estão brigando lá
num projeto para oferecer máquina de escrever elétrica para as pessoas. Não, mas a máquina de escrever elétrica, ela já nasceu morta, é computador, gente. Então, precisamos renovar, inovar, colocar pessoas com pensamentos novos, que a gente diz, pensamentos diferentes do que a gente está aqui. Porque a velha política, ela está lá atrás, na época das cruzadas, né? Então, graças a eles, o pessoal de Roma, da Grécia, que a gente tem o diálogo, né? Antigamente era só cortando a cabeça, mas ficou muito o sinônimo da velha política como uma política ruim. O Engenho Novo está tentando trazer uma política diferente, uma nova forma de mais transparência. Mais transparência. Bom, como de costume, a gente pede para que o entrevistado aponte um absurdo no país. Um absurdo? Só pode ser um. Olha, mas um só. Um só, só um. Deixa eu ver, que absurdo bem legal que eu tenho aqui. Rir pra não chorar, né, Meu Deus do céu, rir pra não chorar, né? Ai, meu Quando você Deus pensa aí, o Edson Canella, estamos juntos sempre. Que absurdo que eu vou falar, hein? Eu acho que o absurdo mais louco... Ai, não vou falar mal de ninguém aqui, não. Vamos falar bem, vai. Vamos falar bem de alguém. Também tá difícil. Não, eu acho que um absurdo que aconteceu, que foi épico, já que é pra falar mal, vou falar mal do Aécio Neves. Desculpa, Aécio, mas realmente eu acho um absurdo o Aécio Neves ter sido reeleito em Minas Gerais. O que acontece com essas pessoas que votam num homem que foi claramente envolvido numa coisa, não apenas de corrupção de dinheiro e tal, mas ainda falando em matar não sei quem. É uma coisa tão louca isso. Você é corajoso, o cara tá falando de matar lá e você escolheu ele pra falar. Escolhi. Ele é primo dos meus primos, então acho que ele não vai me matar. Mas eu acho uma loucura isso. E o cara vai e é reeleito. Como assim? Acho que as pessoas elas ainda têm medo, né? Daquele lance de coronel. Medo de quê? Né? Medo de quê? De coronel que vai tomar conta das fazendas de Minas Gerais. Agora vamos votar no cara, senão depois a gente vai ter oportunidade. Acho que precisa mudar, virar essa chave aí. Triste, não é? Que o voto tem muito poder. As pessoas precisam valorizar isso. As pessoas não entendem isso. E eu acho também um absurdo que o meu Zema, lá no Rio, lá em Minas, ele tá tendo muita dificuldade. E as pessoas, em vez de ajudar, ainda ficam jogando tomate. Gente, o cara pega um estado quebrado literalmente, cheio de pepino, cheio de encrenca, vai lá com toda a sua boa vontade. O sujeito é bilionário, ele não precisava disso. Ele vai... Está indo realmente para fazer algo. Está realmente para fazer algo. Está fazendo uma administração muito técnica e é aquilo que eu estava falando lá atrás. Ele está fazendo o que precisa fazer. Ele não está sendo simpático. Ele não está sendo alegrinho. Ele não está indo lá, você aqui. Não é isso que ele está fazendo. E aí a gente chega de novo naquele paradoxo. A pessoa que tem esse lado assim, do político e tal, não é o que precisa para realmente resolver o problema. O Romeu Zema, lá em Minas, está tentando resolver o problema. Então eu faço apelo para todo mundo que tem amigos em Minas Gerais e gente em Minas Gerais. Vamos dar uma chance, gente. Vamos atrás. Vamos todo mundo ficar do mesmo lado. Procurar participar do governo Isso, dele, né? procura participar. O pessoal do Novo é super de boas. A gente não tem, assim, aquela coisa... Nós não somos nem que nem o lado... Tem fácil acesso. Nós não somos nem que nem o lado de cá, nem o lado de lá. Que os dois lados do canto, que eu não vou nomear, porque vocês sabem quem é, um não pode... extremistas, né? Não, um não pode nem ver o outro. O nosso caso é outro caso. A gente não é nem contra um, nem contra outro, nem muito pelo contrário. Nós queremos realmente resolver o problema. Fazer a coisa acontecer. A gente quer que o Brasil seja um país admirado. Isso é que a gente quer. O resto é tudo um absurdo. Mandou bem. O Joel Pagão mandou aqui, parabéns, Japão, pelo belo trabalho que você está fazendo. Obrigado, seu Joel. Nós obrigado todos, mesmo. né, Joel? Luiz Tadeu Galante mandou boa noite, Marisabel Rodrigues Teixeira. Eu não sabia que tinha esse Rodrigues no meio, para mim era só Isabel Teixeira. Eu sou de origem, eu sou Marisabel Rodrigues Teixeira. Quando eu casei com o Júlio é Júlio César Nogueira Rodrigues. Aí eu falei, eu não vou mudar o nome não, vou ficar de origem sempre. Aí eu nunca mudei, fiquei sempre assim.
Ó, o Sandro Ira mandou aqui, ó, eu acho um absurdo o fundo partidário. Ah, é. Também. Também. Muito absurdo. Partidário. O Rodrigo Matsumoto mandou aqui um boa noite. Boa noite. O Rodrigo, que é do Renova. E aproveitando o gancho aqui do Renova, Rodrigo, mandando uma pergunta aqui, ó. Isabel, você participou do Renova BR? Olha, eu participei do primeiro lá atrás, né? E aí eu cheguei até a última seleção lá e no fim não passei na última. E agora eu até entrei de novo, mas sabe que eu tinha que ter mandado um vídeo, eu não sei se dá tempo ainda. Mas eu não quero mais me candidatar. Eu acho que não precisa mais de mim como candidata. Ainda mais que se o Júlio ficar... O Júlio é candidato à presidência do Diretório Municipal. Se ele for presidente do Diretório Municipal, eu não me ficaria tranquila de ser candidata. Não tem uma regra. Sim. Não tem uma regra. Mas para evitar que as pessoas falem, não tem uma regra dizendo que tá favorecendo a Isabel. Mas eu tenho a minha régua interior. Sim. E aí, pela minha regra interior, eu ficaria meio sem graça de ser candidata, sendo que o meu marido está no diretório. Eu acho esquisito. Então, eu prefiro não ser candidata. Então, nessa próxima eleição, eu vou apoiar. Vou apoiar vários nomes que eu já sei que estão querendo, né? Será? Eu preciso ver se passa no processo seletivo. Mas tem vários, tem você, tem a Gabriela, minha colega lá no fundo, tem o André Bolini, que é genial, um cara muito Fala sobre a reforma da Previdência, né? Fala, ele é muito competente, tem várias pessoas bacanas, a própria Janaína. Então, nessa próxima, eu quero levar um time de 10 para a Câmara. Amém. 10 vereadores na Câmara. E quem sabe o prefeito, dá pra gente fazer um estrago. Nossa. Estrago no bom sentido, calma, gente. Então, um estrago na corrupção. Dá pra gente fazer muita coisa. Porque São Paulo é riquíssima. Os paulistas realmente dão show. Eu acho que se a gente tiver mesmo poder para fazer as coisas, dá para realmente resolver. Eu sempre falo assim, não sei se você sabe os números, né? O estado de São Paulo arrecada cerca de 800 bilhões de reais por ano. A gente recebe, o nosso orçamento é uns 200 e poucos. Um quarto só do que a gente arrecada. Dia vai para lá, volta no quarto. Mesmo assim, é muito dinheiro. 200 e tantos bilhões de reais por ano é muito dinheiro. E somos 45 milhões de pessoas. Isso é população e orçamento de um pequeno país da Europa, de primeiro mundo. E a gente precisa aproveitar melhor isso. Como que um lugar que tem esse orçamento, essa força, esse poder, e aqui dentro do estado a gente tem lugar que não tem saneamento básico? Pode falar palavrão aqui? Pode. Puta que o pariu. Aqui vocês me desculpem, mas que é isso? Onde já se viu num estado como esse, com esse poder, com essa potência? Tem tanta miséria. Tem um lugar que não tem saneamento básico. Saneamento básico é o mínimo do mínimo. Eu sou engenheiro, então eu quero sempre falar de infraestrutura. Sim. É o mínimo do mínimo para não ter doença, gente. Pelo amor de Deus, é esgoto. Não pode. E uma coisa que o Alfredo sempre colocava, que o governo, o Estado tem que se preocupar com saúde, educação, segurança e infraestrutura. Ele sempre falava. Infraestrutura, precisa, não tem jeito. Não tem dinheiro para fazer uma mega coisa. Tem soluções, o próprio pessoal lá da bioconstrução demonstra. Tem soluções, a gente precisa procurar soluções. Sim. Precisa encontrar soluções. E aqui em São Paulo a gente tem muito recurso, tem muita possibilidade. Tem que resolver o problema da falta de saneamento básico. Onde já se viu que aqui no sul do estado tem um lugar que chama Vale da Fome. Que diabo é isso? Vale da Fome no estado de São Paulo? Como assim? Como? Que negócio é esse? Teria que ter resolvido o problema. Não é. Tem alguma coisa errada. Não fecha essa conta. Não faz sentido. Não faz sentido. Tá escapando por algum canto aí. Tem alguma coisa errada nessa conta. Por isso, alguém aí perguntou como é que você se meteu na política? Foi porque eu fiquei cheia de ver esse tipo de coisa. Não é possível. Dá pra arrumar se a gente Acho que era isso que o Fábio estava querendo saber, o que te levou a política. Pronto, tá respondido. Dá pra arrumar? Dá sim pra arrumar. É a gente querer, tem que querer, tem que se pôr. Como dizia minha avó, tem que se pôr. Então vamos lá. O Henrique Souza está assistindo. Grande abraço, Henrique. Aí. Nicolas Mariano mandou, e aí, Japão, parabéns pelo seu trabalho. Abraço, obrigado pela audiência aí. O Henrique Souza também mandou aqui, parabéns. A gente, a Bruna Paz está assistindo, espero que você esteja gostando aí, Bruninha.
Bruna é crítica, ela entende do assunto. Que bom. Sabrina Silas, Maurício Batista, grande abraço aí, Maurício. A Ciene Santos, grande abraço, Ciene. Parabéns aí pelo trabalho aí, final de semana, fiquei vendo, acompanhando pelas redes sociais, não pude ir, mas o encontro de vocês aí, parabéns. Fábio Oliveira, também está nos assistindo. Nicolas Mariano pergunta para ela o que acha da liberação do porte de armas. Então, eu sou liberal, né? Vamos lembrar isso. Sim. Então, eu acho assim, enquanto a pessoa não fez nada de errado, pode fazer o que quiser. Agora, depois que faz alguma coisa de errado, aí sim tem que ter uma responsabilização forte. Então, do meu ponto de vista, nada deveria ser proibido, porque eu acho que, sendo liberal, eu acho que é um indivíduo, é aquilo que eu te falei, por que eu não vou Liberdade com responsabilidade. Por que eu não vou ser candidata? Porque eu acho que não é legal, a minha regra interna aqui me fala, não vai dar coisa boa, então eu não vou. Não tem uma regra falando que não precisa. Eu tenho as minhas regras. É a mesma coisa para as outras perguntas banana de casca de banana, né? Ah, o aborto, droga, isso aqui. Eu acho assim, cada um tem que ter a sua regra interna, sim, não é? Eu não faria um aborto jamais, por causa da minha convicção. Sim. Mas até aí eu não imponho isso aos outros, cada um tem que ser a sua. Agora, se você fizer uma coisa errada, depois você vai se entender. Sim. Com Deus, né? Uma hora a conta chega. Né? Uma hora a conta chega. Agora, eu sou liberal. Então, eu acho que nessa questão das armas, como em todas as outras, né, tem que ser liberado. Sim. Porque eu acho assim, quem atende às regras, quem obedece à lei, não vai fazer nada de errado e acho que nem vai comprar. Quem não obedece, pra isso tanto faz se é proibido ou se não é. Esse cara vai conseguir. O cara que ele é errado, ele já tem a arma. Já tem a arma. Tem arma faz tempo, antes da... Quem tem boa consciência e sabe que só dá besteira ter arma em casa, pra que vai comprar? Sim. Entra num campo de... Eu sou contra proibir qualquer coisa, né? Mas... O Thiago Loyola está nos assistindo. Newton César. Edivaldo da Silva. Vamos procurar aqui, ó, as perguntas. O Joel mandou outra aqui, ó. Mandou isso mesmo, Isabel. A falta de saneamento básico é um absurdo. É um absurdo. Henrique Souza mandou aqui, ó. Puta que pariu também. Pô, o pessoal gostou aí, né? Que pariu mesmo. Meus filhos vão me xingar. São esses assuntos que devem ser sempre falados para todos. Muitas pessoas não têm um pingo de conhecimento sobre esses assuntos. É um absurdo. Henrique mandou novamente que vamos participar. O Antônio José está nos assistindo, Pedro Farias e o Sandro Ira mandou aqui, ó. Será que essa falta de dinheiro para recursos básicos como saneamento não é porque o governo desperdiça dinheiro com coisas inúteis ou de pouca importância? Lógico. Não tem a menor dúvida. Tem coisas dentro do governo que são absurdas. Tem coisas emblemáticas, né? Que é o velho exemplo do trem-bala, né? Que acho que todo mundo já falou isso 10 vezes, né? Você já viu algum trem-bala? Eu não vi trem-bala nenhum. Eu não consegui ver nem o monotrilho, que já passaram 2 Copas e ele não ficou pronto. Imagina o trem-bala. Eu não vi trem-bala nenhum. Mas apesar de não ter trem-bala, tem a empresa trem-bala. Tem diretor, tem motorista, secretária, sede e um montão de dinheiro. Depois de um tempo, como não saiu o trem-bala, eles mudaram o objeto da empresa e ela ficou para cuidar da malha ferroviária nacional. Sim. Esqueceram que já tinha outras 4. Então hoje temos 5 empresas para cuidar da malha ferroviária nacional. Todas elas com seus diretores, secretárias, motorista, não sei o quê. Tem mais cúpula do que a própria linha. Exatamente. E a malha ferroviária brasileira, estamos vendo aí que maravilha que é, né? Olha, o Pedro Vazan está nos assistindo, Emerson Brandão, Patrícia Almeida, um beijo e um abraço a todos vocês. A gente vai chegando ao final e gostaria de te agradecer a sua presença aqui, de verdade, foi um prazer, tá? E eu queria deixar o espaço aqui para você, agradecer aí os seus mais de 11 mil eleitores. Fique à vontade. Isabel, volte quando quiser. É muito bom aí discutir esses assuntos com você, esse bate-papo aí. Espero que as pessoas do outro lado tenham gostado. E a semana que vem a gente também vai trazer aí uma pessoa para bater um papo, que é um líder comunitário, o nosso amigo, nosso cara, ele tem
força dentro da periferia, ele gosta de mexer com eventos, faz festa junina, está sempre presente, Legal. só que ele às vezes não tem muito espaço, né? Às vezes ele fica muito limitado e veio falar comigo, falou, pô, Japão, tem algumas coisas que eu não deixo para trás, mas eu gostaria muito de fazer, por exemplo, uma festa junina, que era do brasileiro, que era muito tradicional. 8 anos que ele não faz essa Sim. festa, por falta de recurso, falta de incentivo. E ele queria voltar. Meu, festa junina é tudo de bom. Então, e era uma coisa que era tradicional. Quando ele me falou que tem 8 anos que ele não faz, Não, tem que eu fazer. falei, não, tem que vamos fazer. dar um jeito. Esse ano tem que sair essa festa junina. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o Jair Custódio, mais conhecido como Jair Balada. Tenho um carinho muito grande por ele. Na época que eu tocava, que eu tinha uma banda, né? Eu tenho agora de MPB, mas na época era de pagode, samba. E ele recebia a gente muito bem nos colégios. Geralmente, 80% das festas que a gente fazia era com a aparelhagem das festas dele. E ele recebia a gente super bem, tem um carinho muito grande. E, se Deus quiser, essa festa junina vai sair, de um jeito ou de outro. Mas onde que ele faz a festa? Na escola? rua. Na rua. Eu quero. A festa de Nossa, rua. adoro festa junina. É. Vamos lá. Já tem gente para Eu participar aí. quero. Isabel, fique à vontade, tá bom? Falei com seus mais de 11 mil eleitores e com as pessoas que participaram, com outras pessoas que estavam curiosas aí para te conhecer. O espaço é todo seu. Tá Foi bom? um prazer Obrigado. conhecer todo mundo e eu realmente vou aproveitar aqui para falar muito obrigada para os meus eleitores, que eu já agradeci, né, no fim da eleição, mas falo novamente, foi muito bom que as pessoas confiaram em mim e eu sempre falei para todo mundo, olha, eu tô aqui pelo Novo, não pela Isabel. Então foi legal ver que as pessoas realmente gostaram da ideia e votaram em mim. Espero que o Novo consiga uma excelente votação agora em 2020 e eu já tenho o meu candidato. Assistam os próximos capítulos para saber quem é. Tchau, pessoal!